Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como disse a vocês uma vez, a cada 2 meses, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre a leitura de Ser e Tempo de Martin Heidegger. Este vídeo é o vídeo sobre os parágrafos de números 65 e 66. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Além disso, se você gostar do vídeo, não é obrigatório, mas se você quiser fazer uma doação, tem uma chave Pix também na descrição. Iniciemos, pois, o estudo dos parágrafos de número 65 e 66, mas vamos dar uma introduçãozinha, para a gente poder situar onde a gente está. Nós estamos estudando agora o terceiro capítulo, que se intitula O Poder Ser um Todo Próprio do Dasein e a Temporalidade como Sentido Ontológico da Preocupação. Então, qual que é o objetivo desse capítulo? Se você vem acompanhando a série de vídeos até aqui, você já deve ter percebido que o Heidegger analisou vários elementos em relação ao Dasein, várias estruturas do Dasein, que é o ente humano, Então, ele analisou o entendimento, ele analisou o entendimento ou compreensão, ele analisou a disposição afetiva, ele analisou o discurso, a linguagem, a curiosidade, o aí cotidiano, o impessoal. E analisando essas estruturas do Dasein, seus existenciais, fica uma questão, Uma boa ontologia precisa se perguntar o que dá unidade para essas estruturas. Porque senão o Dasein seria uma coisa meio fragmentada, Então, sei lá, tem o ser para a morte, tem o ser com outros, tem o ser junto ao ente à mão. E isso está relacionado como? Isso é um monte de coisa fragmentada? Seria estranho se fosse, E aí o Heidegger, então, chega à conclusão de que o que está ali por trás dessa unidade, dessa totalidade do Dasein é a preocupação. A preocupação significa que o Dasein então está sempre cuidando de ser quem ele é. Isso que é o cuidado ou preocupação. Significa que o Dasein está sempre cuidando de ser quem ele é. E aí a gente pode entender agora as estruturas, que a gente tinha pensado. Então, por exemplo, o ser junto ao ente intramudano. Quando o Dasein está fazendo uso de um utensílio, ele está assumindo uma possibilidade. A possibilidade de fazer uso desse objeto. Isso, portanto, é uma forma de preocupação, de cuidar de ser quem é, de cuidar de assumir possibilidades e de se constituir na existência. Da mesma maneira, pense no ser com o outro, Então, o Dasein em relação com outros Daseins, ou seja, com outras pessoas, relações interpessoais. Nessas relações interpessoais, também o Dasein está assumindo possibilidades. Ou a possibilidade de ser um professor dessa outra pessoa, ou a possibilidade de ser o amado dessa outra pessoa. E assumindo essas possibilidades, ele está novamente cuidando de ser quem ele é. Então nós temos aqui uma percepção de que a preocupação é aquilo que vai articulando essas estruturas numa unidade. Porque cuidar de ser quem é aquilo que está por trás de todas elas. No entanto, a gente precisa perguntar sobre o sentido ontológico da preocupação. Porque, tudo bem, a preocupação ela é aquilo que dá unidade às estruturas do Dasein. Mas o que é a preocupação? Qual que é o seu fundamento? Qual que é a sua essência, seu significado? Então, por isso que ele vai falar temporalidade como sentido ontológico da preocupação. No título já tem qual é a resposta que o Heidegger vai dar. O fundamento da preocupação, a essência, entre aspas, da preocupação, é a temporalidade. É a temporalidade que dá sentido ontológico, que dá sentido de ser para a preocupação. A preocupação tem o seu sentido de ser dado pelo tempo. É o tempo quem dá sentido para a preocupação. Então, qual que é o fundamento da preocupação? Qual que é o fundamento ontológico que dá sentido à preocupação? A temporalidade. E é isso que o terceiro capítulo vai tentar discutir. Como se dá essa relação entre a temporalidade e a preocupação. Quando Heidegger traz essa discussão, ele vai aqui ele vai criticar várias interpretações. Então, por quê? Qual que é a resposta tradicional
para aquilo que dá unidade ao ser do Dasein. A resposta tradicional para aquilo que dá unidade ao ser do Dasein vem da doutrina do ego, da doutrina do eu. De acordo com a doutrina do eu, é o self, é o ego, quem dá unidade a nós, ao ser humano, ou à alma, ou à psique. Então, o que seria aquilo que unifica a experiência humana? De acordo com a resposta tradicional, aquilo que unifica a experiência humana é uma substância chamada de eu, chamada de ego. É o ego que seria esse eixo articulador de unidade. Pense no seguinte, né? Você tem várias experiências. Você tem a experiência do seu café da manhã, você tem a experiência de observar uma árvore diante de você, você tem a experiência de ouvir este vídeo. Mas o que faz com que essas experiências não sejam fragmentos? Né? Experiência disso, experiência daquilo outro. Tá, mas essas experiências são é um feixe sem unidade? É simplesmente um monte de coisa fragmentada? A tradição metafísica vai dizer que não. Há uma unidade. Há uma unidade de síntese. Há algo que unifica essas experiências. O que dá essa síntese? O que dá essa unidade, essa unificação? É o eu. Então, por que a experiência do café da manhã, a experiência de ver uma árvore verde, a experiência de assistir esse vídeo não estão fragmentadas? Porque é o mesmo eu quem é o sujeito dessas experiências. Sou eu quem vejo a árvore verde, sou eu quem percebo o café da manhã, o gosto do café da manhã, sou eu quem assisto esse vídeo. Então, por trás dessa multiplicidade de experiências, existe algo que unifica essas experiências, que é uma substância chamada de ego, chamada de eu. Evidentemente que Heidegger discorda desse tipo de resposta. Né? Isso, para Heidegger, é o que ele chama de pensar o eu como se ele fosse um subsistente, como se ele fosse mais um objeto no mundo, como se ele fosse mais uma substância no mundo. Então você tem a substância da cadeira, você tem a substância da árvore e você tem a substância do eu. Como se o eu pertencesse à mesma categoria ontológica, ou seja, à mesma categoria de ser dos demais entes. Como se ele fosse uma coisa definida. Ele é um eu, ele é uma coisa definida. A doutrina do ego, ela sofreu críticas antes do próprio Heidegger. E o Heidegger retoma essas críticas. Por exemplo, Hume foi um dos primeiros, assim, a fazer uma crítica muito avassaladora contra a doutrina do ego. Né? O que o Hume vai falar? Olha, se a gente fosse a ter somente a experiência, eu não tenho experiência de uma substância chamada ego. Né? O que é isso? Que eu não tenho experiência. Como que eu afirmo? Como que eu faço esse salto metafísico de afirmar uma coisa que eu não tenho experiência? Tudo bem, eu tenho a experiência do café, a experiência do vídeo que eu estou vendo, a experiência de ver a árvore, mas eu não tenho experiência de ego. Eu não estou percebendo nenhum ego. Esse ego é uma coisa que a gente cria como se fosse uma ilusão. Uma substância permanente por trás de todas as minhas vivências. Depois, né, quem vai incorporar essas críticas vai ser o Kant. Mas aí o Kant vai dizer, embora o ego não seja uma coisa que a gente experiencia, a noção de ego, a noção de um eu, ela é importante como condição para a experiência. Então, embora eu não encontre uma experiência de ego, eu não tenha a experiência do ego, eu sei que o ego é uma condição lógica para a experiência, porque tem até uma coisa que a gente às vezes chama de lei de Frege, né? O que é a lei de Frege? Toda experiência é a experiência de um experienciador. Ou seja, não existe experiência sem sujeito da experiência. Só que o Kant vai falar, cuidado com essa sentença. Né? Na verdade, é uma condição lógica que toda experiência é a experiência de experienciador. Mas isso não significa que seja uma condição ontológica. Ou seja, do ponto de vista do conhecimento, realmente a gente precisa trabalhar com a ideia de eu como algo que dá unidade às nossas experiências. Mas partir da ideia de que nossa razão consegue entender que existe um princípio necessário
para a unidade da experiência, não significa que isso corresponde a algo na realidade em si. Seria fazer um salto, né, daquilo que é uma condição lógica para aquilo que é uma condição ontológica, né? Então, o Heidegger vai criticar a ideia de que é o ego que dá unidade às experiências do Dasein. Ao invés disso, então, ele propõe no lugar do ego a preocupação. É a preocupação que dá unidade ao Dasein, às suas estruturas. É a preocupação. Porque, aí de novo, vamos dar o exemplo, né? O que tem em comum entre perceber a árvore verde diante de mim, sentir o gosto do café, assistir a esse vídeo? O que está dando unidade? O que está dando unidade é a preocupação. É que o Dasein está cuidando de ser quem ele é, está assumindo possibilidades quando ele toma o café da manhã, quando ele entra em contato com uma árvore verde, quando ele assiste um vídeo. Então, é essa noção de ocupar-se de, cuidar de, ser quem se é, ou seja, de assumir possibilidades, de se constituir na existência, é nessa preocupação que a gente tem que buscar uma coisa de unificação e não na ideia tradicional de uma substância chamada ego. Essa é a proposta do Heidegger. Porque a ideia de uma substância chamada ego vai parecer que existe um mundo interno, uma coisa mais internalista, fechada dentro de mim, existe uma alma, existe... E o Heidegger está tentando combater justamente essa noção. Já a noção de preocupação, a preocupação sempre envolve lançar-se numa possibilidade. Então, quando eu cuido de ser quem eu sou estou me lançando para além de mim mesmo. Eu estou me ultrapassando. Portanto, a noção de preocupação, diferente da noção de ego, traz uma noção de abertura. Eu me abro às possibilidades. Eu me lanço, eu me projeto a certas possibilidades. A noção de preocupação, portanto, ela é de exteriorização. Enquanto a noção de ego é uma noção de internalização, ou seja, uma substância interna, a noção de preocupação é uma noção de exteriorização e não de internalização. Ou seja, quando eu me preocupo, eu me lanço para além de mim. Eu me lanço numa possibilidade. Então eu me lanço para o mundo. Isso é preocupação e essa é a diferença da doutrina tradicional do ego para a doutrina heideggeriana da preocupação. A preocupação, portanto, ela é aquilo que nos dá unidade. Além de ter a ver com exteriorização, nós podemos pensar a preocupação muito mais como algo ligado ao movimento do que a uma coisa estática. Então pense o seguinte, quando eu penso que eu sou uma substância chamada ego, eu estou pensando numa coisa permanente, numa coisa que não muda. Eu posso mudar minhas memórias, eu posso mudar de personalidade, mas o eu não muda, o eu é permanente. Eu sou o mesmo eu desde quando eu sou quem eu sou. O eu não muda. O que muda é a minha personalidade, o que muda são minhas memórias, o que muda são minhas vivências, o que muda são minhas experiências, mas o eu ele não pode mudar. Porque se o eu muda, então eu não sou mais quem eu sou. Né? Se eu não sou... o que faz eu olhar para uma foto de quando eu tinha 5 anos e falar assim, olha, essa é a mesma pessoa. Mudou muita coisa. Mudou minha altura, mudou meu corpo, mudou minhas ideias, mudou minhas crenças, mudou minhas experiências. Mas ainda é o mesmo. É o Sankey que está nessa foto de quando ele era criança. É o mesmo Sankey. Porque, de acordo com a metafísica tradicional, por mais que um monte de coisa muda, esse núcleo, que é o ego, ele é um núcleo permanente. Ele é um núcleo que não muda. Então essa é a doutrina do ego. A doutrina de que o eu é uma substância permanente por trás das nossas vivências e que dá unidade às nossas vivências. Já a noção de preocupação, não. A noção de preocupação, de se lançar em possibilidades, traz a ideia de movimento. Eu me movimento. Eu me lanço. Então eu me lanço em possibilidades. Preocupar é muito mais uma ação do que uma substância. É muito mais um movimento do que algo estático. Então o Dasein ele é puro fluxo. Ele não é uma coisa estática, parada, constante. Se há uma constância é de outro tipo, que o Heidegger vai falar. E além disso, né, o Heidegger vai nos ajudar a pensar, então, qual que é a origem da ideia de eu? E ele vai falar, a origem da ideia de eu vem do Das Man. O que é o Das Man? É o agente, o impessoal.
Como que o eu se constitui? O eu se constitui quando um outro fala pra gente. O eu se constitui a partir da fala do outro, do desejo do outro. Isso aparece, por exemplo, em Lacan, né? O eu se constitui a partir do desejo do outro, da linguagem, da fala do outro. Então, às vezes, quando eu falo assim, eu escolhi fazer filosofia. Eu escolhi? Ou será que, na verdade, eu repeti algo que foi colocado? Eu acredito que Deus existe. Eu acredito, a substância interna minha acredita que Deus existe? Ou será que eu acredito que Deus existe porque me disseram que ele existe? Quem é esse eu que fala? Será que esse eu é uma coisa interna, fechada, tipo uma mônada leibniziana, uma coisa interna minha? Ou será que esse eu é, na verdade, construído a partir da fala do outro, do desejo do outro? O que eu gosto, o que eu penso, o que eu acho? Será que esse eu aí é o quê? Né? Alguns vão dizer assim, que o erro da doutrina do ego, por exemplo, Gilbert Ryle, né, no The Concept of Mind, ele vai dizer que o erro da doutrina tradicional do ego é ter tomado um indexical como se fosse uma substância. Então, por exemplo, o que é o indexical? O indexical é tipo um rótulo para você marcar onde a coisa está, ou para você identificar uma coisa no tempo, alguma coisa assim. Então, por exemplo, a palavra aqui. Eu falo, eu estou aqui. Eu estou aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Estou aqui. Estou aqui. Quando eu falo a palavra aqui, existe uma substância chamada aqui? Não, né? O aqui é só para eu localizar onde eu estou no espaço. Aqui. Agora perceba outra palavra, agora. Quando eu digo agora, a palavra agora é uma substância? Não, agora é uma coisa que eu uso para localizar no tempo. Eu estou neste momento atual. Da mesma maneira a palavra eu. Quando eu digo eu estou colocando um rótulo para me localizar. É esse ser aqui. Assim como eu digo você. Existe uma substância chamada você? Não. Eu uso a palavra você para localizar de quem eu estou falando. Então o Ryle vai falar assim, Gilbert Ryle, de que a doutrina do ego comete esse erro de achar que o indexical, ou seja, um rotulinho para você localizar quem fala, é tomado como se fosse uma substância, assim como se alguém achasse que existe a substância aqui e a substância agora. O Heidegger, né, na verdade, ele vai dar uma outra solução. Ele vai falar que não é que o eu é só o indexical. É mais do que isso. O eu é uma ilusão criada pelo Dasman, pelo impessoal. Essa ideia de que eu sou algo interno. Mas, na verdade, esse eu que eu sou foi construído. Esse eu que eu foi construído pela linguagem. Esse eu que eu sou foi construído pelo desejo do outro, pelas relações que eu tive com meus pais, pela cultura. Esse eu sou, na verdade, não é eu que sou. Esse eu, na verdade, é uma construção. Então, eu sou homem. Eu sou homem? Ou será que é a linguagem, a cultura, a sociedade, o outro, os pais que disseram assim, você é homem. E aí eu venho e repito, eu sou homem. Então, eu sou, na verdade, é fruto de uma construção. Não é um núcleo interno fechado. O eu é uma construção que vem a partir do outro. Como mostrou Lacan e como Heidegger também vai colocar que esse eu, na verdade, e aí dá uma ideia de unidade, né? Porque aquilo que a linguagem, o outro fala de mim, é meio que permanente, né? Eu sou homem. Não é assim, eu sou homem agora. Não, eu sou homem para sempre. Eu nasci homem, vou viver como homem e vou morrer como homem. Mas eu nasci homem? Ou será que o eu sou homem foi construído? A substância do eu, o bebê já nasce sendo um eu? Basta pensar na psicanálise, né? O bebê nasce sendo eu? Não nasce. O bebê é uma unidade com a mãe, né? Você pega Donald Winnicott, o que ele vai falar? Que o bebê e a mãe são um só. Que o bebê e o mundo é um só. Que o bebê não separa eu de outro. A ideia do eu do outro só vai surgir num estágio em que o eu consegue se separar do mundo. Em que o eu pode dizer eu, outro. Então quem constitui o eu é o outro. É só na medida em que eu penso outro que eu penso eu.
Né? Por isso que o Lacan, por exemplo, vai usar a imagem do espelho, né? É só quando eu olho para o espelho e falo, isso é outro, isso é um reflexo, isso não sou eu, isso é outra coisa, isso que está no espelho é outro que sou eu, mas é outro. E esse outro mostra quem sou eu. Por isso a analogia do espelho é bem legal, né? É olhando no espelho que eu identifico que eu sou algo diferente do que está no espelho, e ao mesmo tempo é aquilo que está no espelho que sou eu. Eu e outro, essa dinâmica de eu e outro. Esse eu que vai sendo construído a partir do outro. O eu, portanto, não é um dado. O eu é uma construção, é uma constituição, a partir do das man, do grande outro, desse they em inglês, né? Esse impessoal que a gente trabalhou tanto. Então, abandonando a doutrina do ego, qual que é a doutrina que o Heidegger coloca no lugar? A doutrina da preocupação. O que dá unidade para nós, para as nossas estruturas, não é que todas essas estruturas pertencem ao mesmo ego. Não é que todas essas estruturas pertencem à mesma substância de eu. O que dá unidade para as nossas estruturas é que elas todas estão relacionadas ao cuidar de ser quem se é, a se lançar em possibilidades. Então essa é a proposta do Heidegger. Mas quando ele propõe isso, ele tem que se perguntar, mas o que fundamenta esse eu? Melhor, o que fundamenta essa preocupação? Se a metafísica tradicional pergunta o que fundamenta o eu? O eu é uma criação de Deus. O eu é uma instância psicológica criada pela relação do id com o mundo externo, como Freud. O eu, na verdade, é uma alma. O eu, na verdade, é... várias respostas. Mas agora que a gente não está pensando em eu, a gente tem que pensar em preocupação. O que é preocupação? O que fundamenta a preocupação? Qual que é a base da preocupação? A base ontológica de sentido da preocupação. E é a partir disso, então, que nós podemos iniciar os nossos estudos, né? No parágrafo de número 65. Então, iniciemos agora o estudo do parágrafo de número 65, intitulado A Temporalidade como Sentido Ontológico da Preocupação. Heidegger já começa falando, né? O problema particular do ser do eu. Ou seja, novamente, ele está deixando claro que nesse contexto aqui, ele está propondo uma noção que pretende se contrapor à doutrina tradicional do ego. Então, Heidegger começa o parágrafo de número 65 falando o problema particular do ser do eu. Ou seja, ele está deixando bem claro que ele está contrapondo a sua posição com a doutrina tradicional do ego. Ele vai dizer assim: a caracterização da conexão entre a preocupação e o ser do si mesmo não só tinha em mira a elucidação do problema particular do ser do eu, mas deveria servir, além disso, como última preparação para a apreensão fenomênica da totalidade do todo estrutural do Dasein. Por quê? O que o Heidegger está falando? Não é que eu não estou querendo só contrapor a doutrina do eu. Eu estou querendo dar unidade para o Dasein. Eu estou querendo entender qual que é a totalidade. O que é o total do Dasein? O que é o Dasein como um todo? Até aqui a gente analisou estruturas. Não, mas eu quero saber o Dasein uma unidade completa, uma totalidade. E a preocupação é o fio que vai nos ajudar a entender isso. Ele diz: é preciso uma inquebrantável disciplina da interrogação existencial para que o modo de ser do Dasein não se desvie. Isso aqui é fundamental. Quando a gente lê Ser e Tempo, pode parecer, inicialmente, que aqui é um monte de elucubrações, como uma pessoa que senta e começa a pensar, de qualquer jeito. Isso é um erro que muitas vezes se comete ao pensar o método da fenomenologia. Porque o método da fenomenologia envolve, de certa medida, você descrever aquilo que aparece. Você descrever o que se mostra. Mas por que a gente descreve o que se mostra? Husserl falava, né? A fenomenologia busca voltar-se às coisas mesmas. As coisas mesmas. Heidegger fala lá no início de Ser e Tempo: a fenomenologia é o método que faz ver,
faz ver aquilo que se mostra tal como se mostra, e essa expressão é muito importante, a partir de si mesmo. Essa expressão do Russell, voltar às coisas mesmas, e essa expressão do Heidegger, fazer ver o que se mostra a partir de si mesmo, mostra que a fenomenologia ela é uma descrição do que se mostra, mas uma descrição fiel à essência da coisa. O método fenomenológico pretende atingir a essência do que se mostra. A essência do que se mostra é a natureza do que se mostra, é o sentido ontológico fundamental do que se mostra. É preciso, então, ter fidelidade ao que o fenômeno é, em sua essência, em sua natureza fundamental. Se eu descrevo um fenômeno de modo que não mostre o que ele é em si mesmo, então essa descrição está errada. Fenomenologia não é meramente descrever a minha experiência do jeito qualquer. Fenomenologia é descrever sua experiência com método para atingir a essência da sua experiência. É por isso que fenomenologia não é fenomenalismo. O que é fenomenalismo? Fenomenalismo é ficar só com aquilo que aparece como uma aparência e não buscar a essência. O fenomenalismo é a ideia de que só existem aparências e não existe essência. De que tudo que há é aparência. A fenomenologia distingue aparência de fenômeno. Fenômeno não é aparência. Ora, se a fenomenologia fosse um método de descrever a aparência, ela seria fenomenalismo. Mas a fenomenologia não é um método de descrever a aparência. A fenomenologia é um método de atingir a essência dos fenômenos. Qual que é a diferença de fenômeno com aparência? Aparência é algo que apareceu aqui, é uma coisa que eu estou vendo aqui. Parece para mim que é isso. Fenômeno é só quando algo aparece na sua essência. Aparece como aquilo que é em si mesmo. Nem tudo é o que parece ser. Não é verdade? Não tem essa expressão? Nem tudo é o que parece ser. Para eu saber o que a coisa é, eu preciso de método. Se a aparência e o fenômeno fossem a mesma coisa, a gente não precisava de método. Bastaria olhar para o mundo e pronto. É isso que eu estou vendo, é o que eu estou vendo. Pronto. Fenomenologia não é fenomenalismo. A fenomenologia descreve aquilo que aparece tal como aparece a partir de si mesmo. Portanto, para que eu possa ir além das aparências e atingir a essência, eu preciso de um método. Pensa numa cebola, né? Eu tenho uma cebola. Vamos supor que as camadas da cebola são a aparência. E o núcleo da cebola é a essência da cebola. O que eu preciso fazer? Eu preciso descascar a cebola para atingir o núcleo da cebola. Então a fenomenologia é esse método de descascar cebolas, metaforicamente. Se eu vou estudar um objeto pelo método fenomenológico, eu preciso ir descascando a cebola até encontrar a essência do fenômeno. Isso é importante. Fenomenologia não é meramente ficar descrevendo a própria experiência. Fenomenologia é um método de encontrar a essência daquilo que se mostra. Claro que você vai descrevendo a partir da experiência, mas você descreve com rigor, com método, com o objetivo de alcançar a essência. Por isso, quando Heidegger está estudando um fenômeno, que é o Dasein, ou melhor, a condição dos fenômenos, né? A gente poderia dizer, na verdade. Mas quando Heidegger está estudando um certo ente, que é o Dasein, ele não está simplesmente escrevendo o que ele acha que é o Dasein. Ele quer descrever as estruturas essenciais do Dasein. Ele quer encontrar o que o Dasein é de fato. E para isso ele precisa de um método. Para isso ele precisa de rigor. Por isso ele fala, a gente tem que tomar muito cuidado para não se desviar, porque é muito fácil se desviar. É muito fácil começar a pensar o Dasein e se desviar. Olha, a doutrina do eu é um desvio claro. A doutrina do eu é um desvio claro.
A ideia científica, talvez os cientistas falem, não, mas é a gente que tem o método certo para analisar o ser humano. O método experimental. O método da psicologia baseado em evidências. Isso também é desvio, porque isso não é fiel ao que o design é. O ser humano não é um mero objeto do mundo. Então não tem como estudar ele como você estuda a física, a química, a biologia. Se você quer compreender o design, o ente humano em sua essência, não é com psicologia que você vai compreender. Não é com biologia, não é com ciência experimental. Porque o modo de ser do design é um modo muito diferente e requer um método apropriado. Por isso é muito fácil se desviar. É muito fácil se desviar pela via psicológica e achar que a gente descreve o ser humano com psicologia. É muito fácil se desviar pela via metafísica e achar que a gente descreve o ser humano com uma ideia de substância de eu, com ideia de alma. É muito fácil se desviar, né? Pensa que Heidegger está caminhando. E nesse caminho tem do lado cientistas e do outro lado os metafísicos. Os cientistas estão dizendo, se você quer compreender a essência do ser humano, então é com método experimental. É o mesmo método que a gente estuda a física, é o mesmo método que estuda a biologia, é o mesmo método que estuda a química. O ser humano é um ente natural e, portanto, é o método das ciências naturais que vai nos ajudar a entender o ser humano. Precisamos de uma psicologia natural, precisamos de uma psicologia experimental. De um lado está isso, do outro lado está o oposto. O oposto é o quê? É os metafísicos. Não, o ser humano não é matéria. Não, o ser humano não é uma coisa natural. O ser humano é uma substância imaterial. É uma alma. É um ego. E o Heidegger está no meio do caminho. E é muito fácil se desviar do caminho. É preciso um rigor metodológico para não cair nem no naturalismo científico da psicologia, nem na metafísica substancialista do eu. Precisamos de um método para não se desviar. Então ele fala, né? É preciso uma inquebrantável disciplina para não se desviar. Aí o Heidegger fala: o design ele se torna essencial na existência própria, que se constitui como ser resoluto precursor. Aqui, né, tem um conceito que a gente já viu, ser resoluto precursor, que é o conceito de decisão antecipatória, né? Eu me constituo na medida em que eu me lanço em possibilidades. Então eu já me decido, eu já me antecipo em relação a uma possibilidade. Já falei que a gente pode pensar o design como um leque, né? Você tem um leque aberto, um leque de possibilidades. E o que é o design? É esse lançar-se em possibilidades. Então é sempre se antecipar sobre o futuro, é sempre se lançar, se projetar para além. Esse modo de propriedade da preocupação contém a originária estabilidade de si mesmo e a totalidade originária do design. Então o Heidegger está aqui falando de duas coisas, né? Estabilidade e a outra totalidade. Aqui de novo o Heidegger está mostrando como a noção de preocupação ajuda a explicar tanto a estabilidade quanto a totalidade. Porque qual que é a doutrina que explica estabilidade e totalidade na metafísica tradicional? É a doutrina do eu. O eu é estável e o eu dá totalidade porque ele dá unidade às vivências do ser humano. O que o Heidegger está falando? Não, se a gente quer entender a estabilidade no seu sentido originário e se a gente quiser entender a totalidade no seu sentido originário, então não é o eu. A estabilidade é dada pela preocupação, porque eu estou sempre cuidando de ser quem eu sou. E a totalidade também é dada pela preocupação, porque é cuidando de ser quem eu sou que eu, por exemplo, estou com o outro, que eu faço uso de um objeto. Então, a totalidade e a estabilidade não devem ser buscadas na doutrina do eu, mas na preocupação. Mas aí o Heidegger pergunta: que se busca ontologicamente ao buscar o sentido da preocupação? Então, o que eu estou buscando quando eu quero entender o que fundamenta a preocupação? Quando era a doutrina do eu, tudo bem, né? Eu posso pensar, o que eu estou pensando? O que fundamenta o eu? Qual que é a origem do eu? Qual que é a base do eu? Qual que é o sentido do eu? Agora nós temos que perguntar qual que é a base da preocupação, qual que é o sentido da preocupação. Isso é interessante. Perguntar-se pelo sentido é perguntar-se pela essência. É perguntar-se pelo ser. Ser e sentido estão muito bem relacionados.
Por que é o ser de uma coisa se não o seu sentido? Né? Então, aqui a gente pode pensar uma relação muito forte entre sentido e ser. O sentido de algo é o seu ser. O sentido de ser da cadeira, o seu sentido enquanto cadeira é o seu ser de cadeira. Então, ser e sentido andam juntos. Importante a gente manter isso em mente. E aí o Heidegger vai então definir sentido. Sentido é aquilo que a entendibilidade de algo se mantém sem que ele mesmo fique expresso e tematicamente à vista. Sentido significa aquilo em relação a que, do projeto primário, a partir do qual algo pode ser concebido em sua possibilidade como o que ele é. O projetar abre possibilidades, abre o que possibilita algo. Isso é algo que a gente já discutiu bastante, né? Estou aqui com um objeto na minha mão. Esse objeto é o quê? Uma caneta. Percebe então que quando a gente percebe o objeto, a gente não percebe uma coisa. A gente percebe uma coisa como algo. Isso é o como. A noção de como é muito importante. Eu não percebo um objeto qualquer. Eu percebo um objeto como uma caneta. Vamos supor que você fosse um ET de outro universo. No seu universo não existe árvore, no seu universo não existe caneta, no seu universo não existe sol, no seu universo não existe nada que tem no nosso planeta. Mas você caiu aqui de paraquedas. Quando você abrir o olho e olhar para o mundo, o que você vai ver? Nada, né? Nada com sentido. Não sei, eu tô vendo um monte de coisa. Não sei o que elas significam. Eu não sei o que elas são. Né? Talvez se a gente trouxesse, não precisa nem ser um ET, né? Se a gente trouxesse alguém da Idade Média, colocasse numa máquina do tempo e jogasse aqui numa cidade, a pessoa ir ao redor não vai saber o que. Ela não vai nem saber o que ela tá vendo. Ou seja, o sentido de uma coisa depende do meu entendimento sobre ela. Até porque a gente poderia pensar que um ET poderia articular o mundo de uma outra forma. Talvez a árvore para ele fosse, na verdade, uma coisa que ele usa para escalar. Talvez a caneta, para um ET, se torne algo para limpar o ouvido, não sei. Mas o sentido que as coisas têm, não é que... Aqui é muito importante tomar esse cuidado. Não é que o Heidegger acredita que não existe nada lá fora. Não é isso. Mas é que, em certo sentido, o sentido de ser de uma coisa depende da maneira como essa coisa se mostra para nós. A árvore tem o sentido de árvore porque ela aparece para nós como uma árvore dentro de um campo de significados, dentro de um campo de mundo. É parecido com a ideia de campo de affordances também, né? Que é a ideia do Gibson. O que é o campo de affordance? É o campo das coisas que se oferecem a mim. As coisas têm o sentido que têm na medida em que aparecem num campo com certo sentido para mim. Na medida em que elas se dão para mim, que elas se oferecem para mim de uma certa maneira. Só há esse oferecimento, só há essa affordance, porque há uma relação entre eu e esse objeto. Esse objeto não é um mero objeto. Esse objeto é um objeto com significado, com sentido. Então o Heidegger não está negando que exista o mundo lá fora. Ou o mundo é uma realidade lá fora. Não é isso que ele está negando. O que ele está dizendo é que o mundo, com o sentido que ele tem, o mundo com uma totalidade articulada, o mundo, nesse sentido, só existe na medida em que ela aparece para nós. Porque sem o entendimento, as coisas não têm sentido. Tudo bem, pode ter a coisa lá fora, mas qual é o sentido dela? Percebe? Quando eu observo um objeto, eu não vejo só uma coisa vazia de sentido. Quando eu observo o objeto, eu vejo uma coisa com sentido. Mas isso também não significa uma ideia idealista. Idealismo não é a melhor palavra. Mas isso não significa uma ideia de que eu que dou sentido para as coisas. De maneira arbitrária. Eu não posso olhar para essa caneta e falar, ela é um abacaxi. Não. O sentido que eu dou para a coisa é o sentido que a coisa requisita.
A árvore tem o sentido de árvore só quando ela aparece para mim? Sim. Ela tem esse sentido de árvore na medida em que ela aparece para mim. Mas eu não posso olhar para uma árvore e falar que ela é um abacaxi. Talvez uma árvore de abacaxi. Mas assim, eu não posso olhar para uma árvore e falar que ela é uma pedra. Porque não é isso. Eu não posso imprimir qualquer sentido na realidade. Eu tenho que imprimir na realidade o sentido que a realidade requisita. Por isso, não é uma coisa que só está lá fora sozinha. Também não é uma coisa que eu dou para o mundo como uma impressão. Surge da correlação. Então, o sentido ele aparece na medida em que o mundo se abre para mim numa dada compreensão. O mundo tem o sentido que tem na medida em que eu compreendo. Então, eu não vejo só um objeto. Eu vejo sempre o objeto, esse é o sentido. Então, eu não vejo só um objeto, eu vejo sempre o objeto e seu sentido. E a estrutura do sentido qual é? A estrutura do algo como algo. Então, eu tenho aqui algo como uma caneta. Tenho aqui algo como um caderno. Eu tenho aqui algo como um livro. Essa é a estrutura do sentido. O sentido, portanto, responde pelo ser da coisa. Percebe? Árvore. Algo como árvore. Árvore é o quê? É o ser da coisa. Aquela coisa é uma árvore. Então, perguntar pelo sentido é perguntar pelo ser. Qual é o sentido da preocupação? É a mesma coisa que perguntar qual é o ser da preocupação. Qual é o sentido de ser da preocupação? E aí o Heidegger fala: pôr de manifesto o sentido da preocupação significa, assim, seguir o projeto que fundamenta e conduz a interpretação existencial e originária do Dasein, de maneira que em seu projetado torne-se visível seu aquilo em relação a quê. Então, isso aqui, aquilo em relação a quê? Aquilo em relação a que a coisa é nesse como. Nesse como que eu entendo a coisa. Nesse como eu compreendo a coisa. Então, pensar o sentido da preocupação é pensar o que a preocupação significa na medida em que eu compreendo a preocupação. A preocupação como algo. Aí o Heidegger fala: rigorosamente tomado, sentido significa o aquilo em relação a que do projeto primário do entendimento de ser. Heidegger está usando aqui a palavra projeto, né, justamente para pensar a abertura de possibilidades. Naquilo que eu falei, a gente se lança nas possibilidades. A compreensão, ela está fortemente relacionada ao projeto de se lançar em possibilidades. Então eu compreendo isso aqui como uma caneta, na medida em que isso aqui assume a possibilidade de ser algo que eu uso para escrever. Eu compreendo uma árvore como árvore na medida em que a árvore assume uma certa possibilidade para mim. A possibilidade de que eu use ela, por exemplo, para comer frutos, para apanhar um fruto. O sentido de algo se revela na medida em que isso se abre no meu campo de possibilidades. Então, se eu quero entender o sentido da preocupação, eu preciso relacionar ela com essa abertura de possibilidades e o sentido que a preocupação tem no interior dessa abertura de possibilidades. O ser no mundo aberto a si mesmo entende co-originariamente com o ser doente, que é ele mesmo, o ser doente descoberto dentro do mundo. Aí o Heidegger fala: toda experiência ôntica de ente, tanto calcular que olha ao redor do utilizável, quanto o conhecimento científico positivo do subsistente, funda-se em projetos mais ou menos transparentes do ser doente correspondente. Então, quer a ciência, quer qualquer coisa, né, que o Dasein faz, ele está assumindo possibilidades. Mas aqui é bem legal, porque a gente está pensando não o sentido de um objeto qualquer que aparece no interior do mundo, como a caneta, a cadeira, a árvore. Eu estou pensando no sentido de ser daquilo que me constitui, daquilo que dá o sentido de eu ser exatamente esse projeto de possibilidades. Aqui o Heidegger também fala: quando dizemos que um ente tem sentido, isso significa então que se tornou acessível em seu ser.
Então, o sentido de um ente se revela na medida em que ele é acessível em seu ser. Que, de novo, a forte relação sentido e ser. E, de novo, aquilo que eu falei. Fenomenologia não é fenomenalismo. Fenomenologia busca atingir o sentido de ser daquilo que se mostra. Então, nós só encontramos o sentido quando algo se torna acessível em seu ser. As coisas são acessíveis no seu ser, geralmente, na experiência pré-temática, né? Isso tem a ver com o que o Edmund Husserl, chamou de mundo da vida. No mundo da vida, eu não preciso pensar para acessar o sentido de ser das coisas. Vivendo de maneira prática, sem precisar raciocinar, pensar, elaborar, eu já compreendo o sentido das coisas. Você não precisa, por exemplo, chegar diante de uma porta, parar diante da porta e pensar assim: o que é esse objeto diante de mim? Ah, esse objeto diante de mim é uma porta. Uma porta serve para abrir. Logo, eu vou abrir a porta. Ninguém faz isso, né? É natural, na verdade. A gente olha para a porta, a gente sabe que ela é uma porta. A porta já aparece como algo como uma porta, sem eu precisar tematizar, sem eu precisar teorizar. O sentido de ser é revelado na experiência do mundo da vida, do mundo pré-temático. Aí o Heidegger fala: o ente só tem sentido porque, aberto de antemão como ser, torna-se algo que pode ser entendido no projeto do ser. Isto é, torna-se entendido a partir do seu aquilo em relação àquilo. Então, de novo, algo só tem sentido na medida em que se mostra para uma compreensão. A árvore não teria sentido de árvore se ela não aparecesse como uma árvore para alguém que a compreende como uma árvore. De novo, isso não quer dizer que as coisas não existam lá fora. Isso quer dizer que as coisas só têm o sentido que têm na medida em que se abrem dentro de um mundo articulado com uma certa trama de significados. Isso é bem claro, na verdade, né? O Heidegger está inventando tanto idealismo ingênuo quanto realismo ingênuo. Embora idealismo e realismo não sejam as melhores palavras para descrever essas posições. De qualquer modo, né, eu preciso entender que o ente só tem um sentido de ser na medida em que se abre na compreensão. Isso eu acho que a gente já entende, né? Claro que você pode achar que não é assim, que a árvore continuaria tendo sentido de árvore, mesmo que não houvesse uma abertura de compreensão na qual ela aparece como uma árvore. Mas vamos ser sinceros, né? É bem estranho que a coisa continue tendo um sentido, mesmo que não tenha compreensão. Tudo bem, é o objeto ali, a coisa ali, vamos usar. A palavra coisa já é um sentido, né, que a gente dá. Vamos fingir que a palavra coisa é uma palavra neutra. A coisa existiria sem nós? Existiria, a coisa está ali. Mas a coisa seria o quê? Qual que é o sentido de ser dela? Percebe? A coisa ser uma árvore é um sentido que só faz sentido na medida em que ela aparece com esse significado. Né? Porque, na verdade, ela está articulada com uma compreensão de fundo. Ela não é uma árvore isolada. Nada tem sentido isolado. A árvore tem sentido de árvore na medida em que aparece dentro de um mundo onde existe céu, chuva, chão. É só quando a árvore está articulada numa trama que ela tem um sentido de árvore. Sozinha a coisa não tem sentido nenhum. Ela só tem sentido na medida em que ela está articulada com outras árvores, articulada com o chão. Isso também é importante tomar esse cuidado. Isso aqui também não tem nada a ver com a discussão sobre que o Heidegger não está defendendo nominalismo, né? Ele não está dizendo que o sentido da árvore é uma palavra. É o nome de árvore que dá sentido. Como se universal fosse universal, a árvore é só um nome. Não, não é isso também que ele está querendo dizer. Ele não está querendo propor uma espécie de discussão sobre os universais, se os universais existem só no intelecto, ou se os universais existem também na realidade. Não é exatamente esse ponto que está em discussão aqui. O ponto que está em discussão, que é o sentido de ser árvore, depende de uma certa inteligibilidade. Ou seja, algo que pode ser compreendido. Uma inteligibilidade. E só há inteligibilidade na compreensão. Então, tudo bem, pode ser que a árvore lá, como coisa, ela já tenha uma essência de árvore. Vamos supor assim.
Mas essa essência de árvore precisa, para ser essência de árvore, ela precisa ter uma inteligibilidade de árvore. Uma arvoridade. Uma inteligibilidade. E inteligibilidade é algo que só aparece na medida em que tem compreensão, em que tem entendimento. A pergunta pelo sentido do ser de um ente tem seu naquilo em que, em relação ao que do entendimento, de ser que fundamenta todo ser do ente. Daí o Heidegger vai continuar. O Dasein, agora vamos pensar no modo de compreender a nós mesmos, né? Que é o que a gente precisa tentar fazer aqui. Heidegger fala, o Dasein é aberto para si mesmo quanto à sua existência própria ou imprópria. Nós já consideramos, né, que o Dasein ele pode existir tanto na propriedade, aqui não tem nenhum juízo moral, aqui não tem nada a ver com isso. Propriedade ou impropriedade. Propriedade é como a gente vive, quer dizer, impropriedade é como a gente se encontra na vida cotidiana, em que aquilo que a gente decide é um pouco dado pelo que o outro espera de nós, né? A relação com a gente, isso aqui a gente também já trabalhou bastante, né? E a existência própria é a existência em que eu assumo a responsabilidade pelas minhas próprias escolhas e determino a mim mesmo na existência, né? Então a gente pode ser encontrado tanto na existência imprópria, que é a vida cotidiana, quanto na propriedade. Então o que o Heidegger está fazendo? Vamos analisar nós mesmos. Primeira coisa, quando a gente analisa nós mesmos, nós percebemos que ou a gente está na impropriedade, que é o que a gente está na maioria das vezes, é a vida cotidiana, ou a gente está na propriedade, né, que é aquela vida de escolha autêntica e tudo mais. Aqui não tem nenhum juízo moral, até porque se a gente não viver a vida cotidiana, imagina se antes de tomar cada decisão, eu preciso parar e pensar, essa decisão é autenticamente minha ou eu estou tomando essa decisão porque foi colocado pelo outro? Não tem como, né? Vai lá, você vai abrir a porta e vai ficar pensando se abrir a porta é uma coisa que você faz de maneira autêntica ou não. Também a gente viu que autêntico, impróprio e próprio não é a mesma coisa. Porque você pode ter uma impropriedade autêntica, você pode autenticamente escolher viver na vida cotidiana, determinada pelo que está dado, né? Sem que isso signifique que você é não autêntico. Tudo bem, eu vou fazer o que está dado. Escolhi assim, é uma escolha autêntica minha também. Então nem sempre coincide propriedade com autenticidade e impropriedade com inautenticidade, não são sinônimos. Mas então o primeiro ponto é esse. A gente saber que um dos elementos, quando a gente estuda design, é diferenciar a propriedade de impropriedade. A impropriedade está relacionada àquilo que eu falei, vida cotidiana, está relacionada àquelas estruturas que a gente estudou da curiosidade, de pular de tarefa em tarefa sem se concentrar em nenhuma, de falatório, repetir o que já está falado, né, de ambiguidade, de não entender completamente, sempre haver um duplo sentido, de uma incompreensão. Então, na verdade, a gente pode pensar que o Dasein, quando a gente pensa o Dasein, ele pode estar existindo de maneira própria ou de maneira imprópria. Esse é um primeiro elemento quando a gente quer entender o sentido do ser do Dasein. Depois a gente descobriu, né, a questão da decisão antecipadora. E aqui a gente vai começar a pensar mais a questão da preocupação com a temporalidade. Aqui vai ficando mais específico em relação ao tempo. Estudamos essa questão da decisão antecipadora, né, quando a gente falou sobre a consciência que nos convoca a assumir a responsabilidade. E aí a gente se decide por si mesmo. Mas decidir por si mesmo é se lançar em possibilidades. A gente viu que esse decidir não é aquela ideia ingênua de livre-arbítrio. Não é que eu decido por mim mesmo no sentido de livre-arbítrio, né? É que na medida em que eu estou sendo, eu estou assumindo possibilidades. Então, o que a gente vai entender? Decisão antecipadora é simplesmente o lançar-se em possibilidades. Então, a gente se lança, a gente se projeta em possibilidades. Aqui eu acho que já vai começando a ver que tem que ter um link muito forte entre preocupação e tempo, né? O que é lançar-se em possibilidades? É lançar-se para o futuro, não é? Olha, lançar-se em possibilidades é lançar-se para o futuro. Assumir possibilidades é lançar-se, é se projetar no futuro. Por isso Heidegger aqui vai dizer: apreendido no sentido existencial formal, não nomeado agora constantemente todo o seu conteúdo estrutural, o ser resoluto precursor
é o ser para o assinalado poder ser mais próprio. Então a gente viu que a decisão antecipadora, né, esse lançar-se em possibilidades e se responsabilizar por elas, é o que vai marcar a nossa existência própria. A propriedade está na responsabilidade. Propriedade está ligada com responsabilidade, né? Se responsabilizar pelas escolhas que você faz, pelas possibilidades que você assume. O Dasein pode, em geral, advir a si mesmo, em sua possibilidade mais própria. Advir. A palavra advir tem essa ideia de futuro, né? De por vir. Olha que legal essa palavra por vir. Aquilo que está por vir. O que é se lançar numa possibilidade? É se adiantar. É se jogar naquilo que está vindo. Então, geralmente, né, uma analogia que é usada para entender isso é no futebol. Eu não assisto muito futebol, né? Então eu não saberia se eu tô dando uma metáfora muito boa. Mas no futebol, geralmente, você sabe qual que é aquilo que o jogador vai fazer. É como se o jogador, quando ele tá jogando bola, ele já tivesse sempre adiantado em relação a si. Então, assim, você tem lá os caras chutando a bola, jogando. Parece que eles não estão no presente. Parece que eles estão no futuro já. No gol já. No passar a bola. Eles estão correndo já com a mente lá na frente. E é como se o correr deles fosse se lançar no futuro. Então, o jogador do futebol, ele não tá aqui no presente. Ele tá assim, passar a bola. Passar pro outro. Ele tá sempre assim no futuro. E cada jogada do jogador de futebol é uma antecipação. Ele não tá correndo pensando no agora. Ele tá correndo pensando que daqui 5 metros ele vai conseguir passar a bola pro colega que tá vindo ali do lado. Então, no futebol, o que predomina é o futuro. No futebol, o jogador tá chutando a bola aqui, mas ele tá chutando a bola aqui antecipando o que ele vai fazer ali. Né? Então, você pensando, você tem um campo de futebol, aí tem um jogador, ele vai correndo com a bola, e tem o outro vindo ali para ele chutar a bola e passar para o outro. E cada movimento que esse jogador faz é antecipando o que ele vai fazer de passar a bola. Isso que a gente vê mais claramente no futebol é o que acontece na nossa vida o tempo todo. O tempo todo a gente está se lançando em possibilidades. A gente está assumindo possibilidades. A gente está advindo. Essa que é a expressão que o Heidegger vai usar. Advir a si mesmo. É sempre ultrapassar a si mesmo. É sempre ir além. Jogar-se no futuro. Projetar a si mesmo no futuro. E aí o Heidegger. Futuro. E aqui é importante. Fala, futuro não designa aqui um agora que ainda não se tornou efetivamente real e que só depois virá a ser. Mas o advenimento a que o Dasein advém em si mesmo, no seu poder ser mais próprio. O adiantar-se em relação a si torna o Dasein propriamente adveniente. Aqui o texto é complexo, mas é porque o Heidegger está criticando várias noções de tempo. Várias. Vamos lá. Vamos só para a gente facilitar. Hoje a gente classifica as teorias sobre tempo em 2 conjuntos. Uma que a gente chama de teoria A do tempo e outra que a gente chama de teoria B do tempo. A teoria A do tempo é a teoria de que o tempo é tense em inglês. E a teoria B do tempo é a teoria de que o tempo é tenseless. Ou seja, a teoria A diz que há uma flexão temporal objetiva. E a teoria B diz que a flexão temporal não é pertencente à objetividade do real. O que é a flexão temporal? É a passagem do passado para o presente e do presente para o futuro. A gente fala passado, presente e futuro na ordem, né? Mas se a gente for pensar na experiência, é como se fosse o contrário. O futuro vem, ele se torna presente e ele passa. Então, na verdade, é do futuro, o presente para o passado. O futuro vem, eu experiencio, ele passa. O futuro vem, eu experiencio, ele passa. Vem, entenderam, né?
Aí, existem duas teorias. A teoria A diz que essa passagem ela é real, objetiva, ela está no mundo. A teoria B vai falar que isso tem a ver com a nossa experiência, com o fluxo da nossa vivência. A forma mais comum de teoria A do tempo é chamada de presentismo. Hoje, claro, não é do tempo do Heidegger, mas hoje, o mais importante defensor do presentismo é um filósofo chamado William Lane Craig. O presentismo diz que tudo o que de fato existe é o presente. O passado é aquilo que não existe mais. O futuro é aquilo que ainda vai existir. Então, se a gente for levar a sério, só existe o presente. Só tem realidade o que é presente. O passado deixou de existir. O futuro ainda não existe. Essa parece uma compreensão bastante senso comum. Passado é aquilo que passou, não existe mais. Futuro não existe ainda, vai existir daqui a pouco. Mas não existe ainda. Essa noção tem seus problemas, no entanto. O problema óbvio é quanto tempo que dura um presente, né? Se tudo que existe é o presente, qual que é o tempo do presente? Quanto que dura um presente? Muito esquisito isso daí, né? Além disso, se só existe o presente, parece que a gente está no meio de dois abismos de nada. O presente é um pontinho no meio de dois abismos de nada. É como se as coisas estivessem sempre se aniquilando. A coisa existe e se aniquila, existe e se aniquila. É uma aniquilação constante. O tempo, nessa perspectiva, parece uma constante aniquilação. E uma terceira crítica, que é às vezes levantada contra o presentismo, é que ele não combina muito com a teoria da relatividade geral de Einstein. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, presente não é uma coisa tão objetiva assim, não. Existe uma relatividade da simultaneidade. Uma coisa ser simultânea à outra depende do ponto de referência e da velocidade. E a gente pode pensar também que o presentismo vai contra a nossa fantasia de viagem no tempo. Ora, se o passado deixou de existir, o passado não existe mais. Então, se o passado não existe mais, não tem como, nem imaginariamente, viajar para o passado, porque ele não está lá mais. Essa é a chamada teoria do presentismo. Tudo que existe é o agora. Então, a gente percebe que aqui a gente pode ver que o presentismo é uma coisa que o Heidegger discorda, porque ele fala, futuro não designa aqui um agora que ainda não se tornou real e que só depois virá a ser. Mas aqui o Heidegger também está contrapondo uma teoria B também muito famosa, que é a chamada teoria do eternismo, que é a teoria B mais famosa. O eternismo é uma doutrina do tempo que foi adotada por filósofos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. O que o eternismo fala? O eternismo vai nos dizer que realmente essa passagem futuro, presente, passado, ela não tem como existir na realidade. Santo Agostinho forneceu o que a gente chama de teoria psicológica do tempo. De acordo com a teoria psicológica do tempo, o tempo ele é constituído por operações psicológicas de retenção na memória e expectação. Então pensamos o seguinte: o futuro está vindo. Olha, o futuro ele vem. O que eu faço? Eu estou esperando, eu estou expectando o futuro. O futuro chegou, se tornou presente. Eu tenho uma percepção do presente. O futuro foi embora. Aquilo que veio foi embora. Foi embora, foi para onde? Para a memória. Eu retive na memória. É esse movimento de expectar, perceber e reter na memória que constrói o tempo. Que constrói a passagem do tempo. A passagem do tempo, portanto, é psicológica. Ela é um fenômeno constituído por atos de síntese temporal passiva. Quais são esses atos de síntese temporal passiva? A gente chama de atos de síntese temporal passiva porque síntese é que dá unidade. Então, unidade entre futuro, presente e passado. E passiva porque eu não construo o tempo porque eu quero. Eu não chego aqui e falo assim,
eu vou construir o presente, eu vou construir o passado. Não, isso acontece passivamente. Eu sou passivo nessa síntese. Minhas operações psicológicas que constituem o fluxo temporal operam de maneira passiva, no sentido de que não sou eu ativamente quem constrói o tempo. O tempo é construído pelas operações psicológicas. No entanto, na realidade, não existe passagem de tempo. O que existe na realidade é antes e depois, não passado e futuro. Isso é uma coisa importante. Muitas pessoas acham que o eternismo é a doutrina de que o tempo é uma ilusão. Não é bem assim. Na verdade, o tempo ele é uma operação psicológica, de acordo com essa posição, que se fundamenta nas coisas. Realmente, do mundo, as coisas estão ordenadas, segundo um antes e um depois. Mas a experiência de passagem para o passado em direção ao futuro é uma experiência psicológica na doutrina de Santo Agostinho. Isso significa que o antes ele não deixou de existir. E o depois não é aquilo que ainda vai existir. Tudo existe. Tudo existe. Tudo existe numa sequência de antes e depois. O passado que a gente experienciou ainda está lá. Se você pudesse, se fosse possível entrar numa máquina do tempo e viajar para o passado, você ainda encontraria o passado lá. O passado ele não deixou de existir. Essa é, na verdade, a diferença entre o eternismo e o presentismo. Não é que o tempo é uma ilusão, é que o que a gente chama de passado não deixou de ser real. E do ponto de vista, então, do real, é como se houvesse um agora passado, um agora presente e um agora futuro. A gente tem um presente do passado, um presente do presente e um presente do futuro. Essa doutrina, portanto, faz entender que é como se na realidade em si mesma houvesse uma espécie de eterno agora. Por isso é chamada de eternismo. Mas nesse eterno agora, digamos assim, as coisas estão ordenadas de acordo com um antes e um depois. Então, a noção de passagem do passado, presente para o futuro, embora seja uma criação psicológica, não é uma criação psicológica arbitrária, mas é uma criação psicológica baseada no fato de que as coisas estão ordenadas segundo um antes e depois. Por isso, seguindo Agostinho, São Tomás de Aquino vai dizer assim que o tempo é um ente de razão raciocinada e não de razão raciocinante. O tempo, o fluxo temporal, em termos de passagem do futuro, presente e passado, ele realmente é uma criação da nossa consciência. Mas é uma criação de razão raciocinada e não de razão raciocinante. Qual que é a diferença de raciocinada para raciocinante? Raciocinado eu raciocino a partir da coisa. Raciocinante eu raciocino a partir de mim mesmo. Então, o tempo é um ente de razão raciocinada, porque é um ente de razão fundamentado na coisa. Por isso, Tomás de Aquino concorda com a definição adotada por Aristóteles de que o tempo é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Se antes e depois fosse a mesma coisa que passado e futuro, essa definição de tempo seria circular. Ela não nos informaria nada. Porque definir o tempo em termos de presente, passado e futuro é, na verdade, não definir o tempo. Se eu digo tempo é passagem de presente, passado e futuro, eu estou sendo circular. Porque eu estou assumindo na minha definição a própria temporalidade. Na verdade, perceba também na definição. Tempo é a medida. Medida. Medir requer razão. As coisas não têm medida em si mesmas, a gente que mede elas. Então, se o tempo é uma medida, o tempo envolve razão. Razão raciocinando sobre o quê? Sobre o movimento segundo o antes e depois. O que existe na realidade? Existe movimento de acordo com o antes e depois. E o que é o tempo? O tempo é a medida desse movimento. E, portanto, requer a ação da razão, que fundamentada na coisa, ou seja, fundamentada no fato de que existe um movimento segundo o antes e depois, constrói a experiência de passagem do futuro para o presente para o passado. A diferença, portanto, do presentismo para o eternismo,
da teoria B para a teoria A, ou da teoria A para a teoria B, não é que na teoria A o tempo é real e na teoria B o tempo é uma ilusão. É que na teoria A, futuro e passado são coisas que não existem e só o presente existe. Na teoria B, a experiência de passagem do futuro para o presente e para o passado é uma experiência criada psicologicamente, mas que tem fundamento na coisa. E aquilo que é o antes, que a gente entende como passado, realmente existe, e aquilo que é depois também existe. O passado, ele não deixou de existir. Essa é a diferença, é uma diferença de ontologia. O passado ainda existe, mesmo que ele já tenha passado, para o eternismo. Já para o presentismo, o passado, depois que ele passou, ele foi aniquilado. Não existe mais. E é contra o eternismo que também a gente pode ler a frase do Heidegger. O futuro não designa que um agora, que ainda não se tornou efetivamente real e que só depois virá a ser. Então, Heidegger está aqui de novo se opondo tanto à teoria psicológica do tempo, presente em autores como Agostinho e Tomás de Aquino, quanto à teoria presentista do tempo, que hoje a gente encontra em autores como William Lane Craig. Outra forma de eternismo, ou de teoria B do tempo, é a teoria kantiana, segundo a qual o tempo não é uma coisa da realidade em si, mas é uma forma a priori da intuição sensível. Então, o tempo tem mais a ver com a maneira como a gente percebe as coisas do que como as coisas são em si mesmas. Heidegger está tentando evitar essas interpretações de tempo. Não que elas estejam completamente erradas, mas que elas não vão na essência do que é o tempo. Heidegger propõe, ao contrário, pensar o tempo agora não como uma construção psicológica do Dasein, mas como algo mais originário, como algo ontológico. Então, assim, talvez Heidegger aqui vai concordar que o tempo, ele vai discordar bem forte da teoria A, né? De que o tempo tem uma objetividade independente de nós. Obviamente, para haver um fluxo de futuro, passado e presente, tem que ter a ver experiência, né? Por outro lado, ele está tomando um cuidado, por mais que ele admita que só há tempo se há fluxo de experiência, ou seja, o tempo não existe independente da experiência, ele também está tentando tomar um cuidado para não entender essa experiência como uma experiência psicológica, como uma experiência de uma alma, que é como uma rede que vai lá e captura as coisas da realidade. Então, Heidegger está tentando evitar também a interpretação psicológica do tempo presente em Agostinho, porque se ele adota a interpretação psicológica, ele vai estar assumindo aqueles conceitos de ego, de alma, que ele está tentando evitar. Então, aqui o Heidegger está de novo, né, tendo que tomar cuidado, porque ele está caminhando entre dois lugares que ele não quer cair, né? Dois desvios que ele não quer desviar-se. Aí o Heidegger, então, vai pensar o tempo. Vamos pensar o tempo, então, ao invés de pensar o tempo como uma construção psicológica, vamos pensar o tempo a partir das estruturas ontológicas do Dasein, a partir dessa noção ontológica de decisão antecipadora. Vamos pensar o tempo a partir dessa ideia de que o Dasein se projeta para o futuro. Esse movimento de se projetar. E é isso que ele fala, ó. O ser resoluto, precursor, entende o Dasein em essencial ser culpado, ou seja, responsabilidade. Esse entender significa assumir a responsabilidade, existindo. Ser como fundamento lançado, dejectado, né? A gente é lançado de uma nulidade, né? Porque a gente não é nada a não ser as nossas possibilidades. Mas assumir essa dejecção, ou seja, esse lançar-se, esse projetar-se, significa para o Dasein ser propriamente como ele cada vez já era. Então, assim, o Dasein ele não deixa de ter uma certa consistência, né? Na medida em que eu me lanço para o futuro, eu me lanço também a partir daquilo que eu já tenho sido. Mas é o futuro que tem mais importância. Aqui o Heidegger também está indo contra uma outra compreensão do tempo que dá muito peso ao passado. Quando eu falei do presentismo e do eternismo, eles dão muito peso para o presente. Para o presentismo, só o presente existe. Para o eternismo, é como se tudo fosse um eterno presente, um eterno agora. Mas existem pessoas que deram muito peso para o passado. E uma escola filosófica que deu muito peso para o passado é uma escola filosófica que a gente chama de historicismo. De acordo com o historicismo, né, nós somos seres essencialmente históricos. E por isso nós somos seres, né,
muito constituídos pelo nosso passado. É o passado histórico da história universal humana que constitui quem nós somos. Nós somos seres de uma bagagem histórica. Portanto, o tempo, se nós somos seres temporais, o que marca nós como seres temporais é o nosso passado histórico. Heidegger acha que não é isso. Heidegger acha que é o projetar-se para o futuro e não o ser constituído pelo passado que nos constitui. Então, por isso que ele está tentando aqui, mesmo quando ele fala do passado, ele está querendo mostrar que se o passado tem uma certa importância, é na medida em que aquilo que eu tenho sido me lança para o futuro. Isso é importante. Aí ele fala, mas a assunção da dejecção é possível sob a condição de que o Dasein adveniente possa ser seu mais próprio, como cada vez já era, isto é, para o ser seu sido. Então, mesmo aquilo que eu já sou, só faz sentido ter sentido na medida em que eu vou sendo algo, que eu me projeto para o futuro. Novamente, o jogador de futebol. Se o jogador de futebol vem correndo, aquilo que ele já fez só tem sentido baseado naquilo que ele está se lançando no futuro. Então, a nossa história passada, ela tem o seu sentido dado pelo futuro. Assim como o correr do jogador de futebol, aquele trajeto que ele já fez, tem o seu sentido na medida em que ele está se lançando para o futuro. Por isso, o ser do sido, o passado, só surge, de certo modo, no futuro. Porque aquilo que eu sou, aquilo que eu fui, aquilo que eu tenho sido, é aquilo que eu tenho sido na medida em que eu venho me lançando no futuro. Aquilo que o jogador de futebol já trilhou no campo, aquilo que ele já andou, o trajeto que ele já fez, só tem medida na medida em que esse trajeto se constitui pelo fato de que ele está sempre se lançando no futuro. Por isso, o futuro também constitui o passado. O ser resoluto junto ao utilizável da situação, isto é, o ativo fazer que venha de encontro, o presente do mundo ambiente, só é possível em presencizar desse ente. Só como presente, no sentido de presencizar, o ser resoluto pode ser o que é. O indissimulado deixar vir de encontro que ele, agindo, toma em mãos. E o nosso presente, então, Heidegger está querendo dizer, tanto passado quanto presente tem o seu sentido dado pelo futuro. Pelo projetar-se para o futuro. Aquilo que eu estou fazendo agora, eu estou assumindo possibilidades. Eu estou me projetando para o futuro. Então, o meu presente, na medida em que eu estou, por exemplo, gravando esse vídeo. Qual que é o meu presente? Eu estou gravando o vídeo. Mas eu estou gravando esse vídeo assumindo uma possibilidade, me lançando também para o que vai vir ainda no vídeo, para o que eu ainda vou falar, para o que você vai assistir. Então, o meu presente também, o meu presencizar, o meu tornar algo presente, é tornar esse algo presente na medida em que ele me joga no futuro. Então, tanto o passado quanto o presente tem o seu sentido de ser no futuro. Aquilo que o jogador está fazendo no presente, ele está fazendo visando o futuro. Então, revindo... E aí o Heidegger usa uma ideia de revindo, né, que é quando a gente retraz alguma coisa. Ele vai usar essa expressão. Então, assim, só na medida em que o Dasein é, em geral, como eu sou sido, pode ele, como adveniente, advir a si mesmo no modo do revindo. Ele está sempre se projetando, reprojetando e tudo mais. Então, o que é a temporalidade? É esse movimento de projetar-se para o futuro. Aí o Heidegger vai definir temporalidade como futuro sendo sido presencizante. Porque é um futuro em que o que foi tem a ver com aquilo que me lança no futuro, e ao mesmo tempo o presente também tem a ver com aquilo que está me lançando no futuro. Então o sentido do tempo está nesse movimento de projetar-se para o futuro. Esse lançar-se para o futuro. E o Heidegger vai falar aqui, o sentido primário da existencialidade é o futuro. Então o sentido primário da existencialidade é o futuro. O que é existencialidade? A palavra existência vem do latim, existir, vem de ex, fora. Os medievais usavam a palavra existência para falar aquilo que existe fora das suas causas. Porque, uma coisa na nomenclatura medieval, ela pode existir virtualmente ou existir de fato. O que é existir virtualmente? É existir como uma semente. Por exemplo, a árvore existe virtualmente na semente.
A palavra virtual vem de virtu, que significa força. Quer dizer que a semente tem a força, a potência de produzir uma árvore. Então é como se a árvore já estivesse contida na semente. Quando a árvore está contida na semente, ela ainda não existe de fato. Ela só vai existir de fato quando ela sair da semente, quando ela estiver fora da semente. Por isso a palavra existência traz a ideia de fora, existir fora. O Heidegger vai aproveitar essa noção de fora, de exterioridade, para falar de existência como uma abertura a possibilidades. Então, existência é um fora, é um abrir-se, é um exteriorizar-se, é um ultrapassar-se, ultrapassar a si mesmo, lançar-se em possibilidades, abrir-se para possibilidades. Por isso, o futuro é a marca da existência. Porque o futuro é justamente o que está relacionado ao projetar-se, ao abrir-se para possibilidades. É nesse sentido que o futuro tem uma proeminência, tem um sentido especial. Então, de novo, Heidegger diz: o sentido, ele fala assim, o antes e o adiantar-se indicam o futuro, tal que só ele possibilita, em geral, que o Dasein seja de tal maneira que, para ele, o seu poder ser aquilo que as possibilidades que ele pode assumir está em jogo. O projetar-se fundado no futuro em vista de si mesmo. Porque quando a gente se projeta no futuro, a possibilidade é a possibilidade do que a gente vai ser. Projetar-se no futuro é uma preocupação, é cuidar de ser quem se é. Quando eu me projeto no futuro, eu estou me adiantando em relação a mim mesmo. Em vista de si mesmo é um caráter essencial da existencialidade. O sentido primário da existencialidade é o futuro. Então, o sentido primário da existencialidade é o futuro. Isso é muito importante. Aí o Heidegger vai relacionar a temporalidade com 3 fenômenos, né? A existência, que está relacionado então a esse futuro, a factualidade e o decair. Né? Ele vai falar, a temporalidade é aquilo que possibilita a unidade da existência, que possibilita o fato de que a gente existe numa situação concreta, que possibilita a nossa existência no decair, nosso decair na vida cotidiana. Tudo isso são assumir possibilidades, projetar-se em possibilidades. Né? Então ele vai falar desses 3 fenômenos: o cadente, ser junto a, ocupar-se de objetos. Então, o ser junto a cadente, a nossa ocupação de objetos no nosso cotidiano também está relacionada à temporalidade. Porque quando eu faço uso de um computador, quando eu faço uso de um livro, quando eu faço uso de qualquer coisa no meu cotidiano, eu estou me lançando, me projetando numa possibilidade. A possibilidade de que eu faça uso desse ente à mão. Heidegger chama a atenção para uma coisa muito importante. Tempo não é um ente. Tempo não é um ente. Isso é fundamental da gente entender, isso vai ser muito importante até para depois em outros textos do Heidegger, que é a ideia de que o tempo não é um ente. O que é um ente? A definição de ente é aquilo que é. A mesa é, a cadeira é, o Dasein é, um monte de coisa é. Ente é tudo aquilo que é. Tudo que é algo. O tempo é um algo? Não. O tempo não é um algo. O tempo é o fluxo em que algo aparece. O tempo, ou seja, tempo não é um algo. Tempo é um fluxo em que algo aparece. O tempo, por isso que o Hume não conseguiu achar o tempo na experiência dele. O Hume era extremamente cético sobre a questão do tempo. Por quê? Porque o tempo não é algo que você experimenta. O tempo é o próprio experienciar. O tempo é o fluxo do experienciar. O tempo não é o que você experimenta, mas é o fluxo do experimentar. Portanto, o tempo não é uma coisa. Tempo é o fluxo. É o fluxo em que as coisas se dão. Por isso, Heidegger vai falar, a temporalidade não é, em geral, nenhum ente. Ela não é, mas se temporaliza. Tempo não é algo. Tempo não é um ente. Tempo temporaliza.
Muitas vezes, o Heidegger é criticado por transformar alguns substantivos em verbo. Então, Heidegger fala, o nada nadifica, o mundo mundifica, o tempo temporaliza. Mas por que o Heidegger faz isso? É porque o Heidegger quer fazer uma distinção entre ser. O nada é um ser? Não. Então faz sentido eu falar o nada é? Não faz. Por isso que se eu quero falar sobre o sentido do nada, eu não posso falar que o nada é. O nada não é nada. O verbo ser não se aplica ao nada. E é por isso que o Heidegger usa outro verbo, nadifica. Não é que o Heidegger está querendo criar uma linguagem misteriosa, obscura. Não, é só que ele quer que a gente entenda que o nada não é algo. Se o nada fosse algo, então ele seria um ente. Nada não é nada. Portanto, nada não é ente. Mesma coisa, mundo. O que é o mundo? O mundo é um ente? Não. O mundo é o horizonte em que os entes se mostram. O mundo não é um dos entes. O mundo é o horizonte em que os entes se mostram. Algo se mostra no mundo, mas o mundo não é algo. Por isso, o verbo ser não pode ser usado para falar do mundo. Eu não posso falar o mundo é. Por isso, Heidegger fala, o mundo mundifica. Porque se a gente quiser usar o verbo para o mundo, não pode ser o verbo ser. Da mesma maneira, o tempo. O tempo é algo? Não, o tempo não é nada. Não é um objeto do mundo. O tempo, na verdade, é o fluxo em que algo se dá. Por isso ele fala, o tempo não é, o tempo temporaliza. Em outro texto ele fala, o tempo se dá. Então, quando Heidegger usar esses verbos, nadifica, mundifica e temporaliza, entenda que o Heidegger não quer criar uma linguagem obscura. Ele só quer dizer o seguinte, o verbo ser é impróprio para falar do nada. O verbo ser é impróprio para falar do tempo. O verbo ser é impróprio para falar do mundo. Porque tempo, nada e mundo não são coisas. Não são algo. É isso que ele quer dizer com essas expressões. Pelo menos em parte, uma das coisas que ele quer dizer é isso. Depois, o Heidegger vai falar do futuro, do ser, do sido e do presente como extases do tempo. Então, Heidegger vai usar a expressão extases do tempo. Daí, então, essas experiências relacionadas ao ser do sido, ou seja, ao passado, ao presenciar o presente, o que eu estou me ocupando agora, e ao futuro, aquilo para o qual eu me projeto, Heidegger vai denominar esses três não momentos do tempo, mas ele vai usar a expressão extases do tempo. Ex, de novo, a ideia de fora, de abertura. Então, são movimentos de exteriorização. Então, pense o seguinte, na medida em que eu me lanço para o futuro, eu estou me exteriorizando em relação a mim mesmo. Porque eu estou indo para além de mim mesmo. O tempo não é uma experiência fechada de uma consciência parecendo uma mônada. O tempo não é uma experiência psicológica interna. O tempo não é uma experiência interna. O tempo é uma experiência de exteriorização, de lançar-se para além de si mesmo, de projetar-se no mundo, de jogar no mundo. O tempo ele te joga para fora. E aqui Heidegger está vendo a diferença dele com a tradição psicológica, com a tradição do Agostinho, Tomás de Aquino. Tempo não é uma experiência interna. Não existe experiência interna de tempo. Tempo é um movimento de exteriorização, de projetar-se em possibilidade, de lançar-se para além de si mesmo. Tempo, portanto, é um movimento para fora. E por isso Heidegger vai chamar passado, presente e futuro de extases, que são expressões que têm essa ideia de exteriorização. Tempo é algo que está relacionado ao movimento de exteriorização. Vamos prosseguir, porque o vídeo já está ficando longo, então vamos um pouquinho mais rápido para a gente poder caminhar ainda adiante, para a gente não ficar tão preso aqui. Outro elemento sobre a temporalidade que Heidegger vai trazer é que a temporalidade do Dasein é marcada pela finitude. Ora, se o tempo está relacionado ao movimento pelo qual eu me projeto em possibilidades, eu posso me perguntar, esse movimento de exteriorização tem como ser infinito? Não. Por quê?
Isso a gente estudou bastante. Ser para a morte. Ser para a morte. O seu leque de possibilidades vai estar aberto para sempre? Não. Entre as possibilidades do seu leque está a possibilidade da impossibilidade, a morte. A morte é a possibilidade sempre presente de que o leque se feche. A morte não é morrer biologicamente. Morte é uma possibilidade que está imediatamente sempre presente. Por isso, Heidegger fala do caráter de urgência. Se você precisa tomar uma decisão, tome agora, porque você não sabe quando o leque vai se fechar. As possibilidades não são infinitas. O leque não vai estar aberto para sempre. Portanto, esse movimento de temporalização que você faz, de se projetar para o futuro, é algo que você pode ainda fazer. Mas a qualquer momento não mais. Porque nesse projetar-se para o futuro, uma hora você vai ter que se projetar para a possibilidade irrevogável. Existe um projetar que você não tem como fugir dele. A todo momento você está se projetando para a morte. A todo momento você está se projetando para o fim. Portanto, o tempo ele não é infinito. O tempo é marcado pela finitude. Nós somos seres finitos. Heidegger fala que isso traz um problema. Qual que é o problema? O problema é que a filosofia tem uma concepção de tempo infinito. Nós, no cotidiano, às vezes temos uma compreensão de tempo infinito. Tipo assim, o tempo vai acabar quando? O tempo. Na nossa mente parece que o tempo nunca começou e nunca vai acabar. Parece que tempo é uma coisa infinita, né? Antes de mim, quando o tempo começou? Eu não estou perguntando quando você nasceu. Eu não estou perguntando quando a primeira coisa aconteceu. Estou perguntando assim... Assim, hoje a gente sabe pela física que é mais provável que o tempo ele começou, né? No Big Bang. Mas mesmo se a gente esquece física, é estranho, parece que o tempo não começou. Parece que antes de nós sempre existiu coisas. E depois de nós sempre vai existir. O tempo vai terminar? Nós temos uma compreensão filosófica, de senso comum, de que o tempo é infinito. Só que o Heidegger está dizendo que o tempo originário, o tempo fundamental, não é infinito. É um tempo de finitude. Como que se dá essa passagem de um tempo originário que é finito para uma experiência de tempo infinito, ilimitado? Então, Heidegger vai dizer que essa passagem realmente distorce o fenômeno do tempo. Ele vai dizer que a gente só pode ter uma experiência infinita de tempo porque o tempo é finito. Porque tem muita coisa, né, que a gente na compreensão, a gente muda o sentido daquela coisa. Então, por exemplo, a gente só pode ter uma ideia de que a morte está lá no fim da vida porque a morte está sempre presente. Como a morte está sempre presente, para me tranquilizar, eu preciso pensar que a morte está lá no final da vida. Da mesma maneira, o tempo é finito. Só que saber que o tempo é finito é uma coisa que me angustia. Mas, para ter tranquilidade, eu penso no tempo como algo infinito. Mesmo que eu morra, talvez eu tenha uma alma infinita que nunca vai morrer. Mas aí o Heidegger termina o parágrafo de número 65 falando 4 teses que ele defendeu ao longo do parágrafo. Qual que foi a primeira tese? O tempo é originário, como temporalização da temporalidade. Ou seja, tempo não é algo, tempo temporaliza. E como tal, ele possibilita a constituição da estrutura da preocupação. Então, o tempo está relacionado com a preocupação, com projetar-se em possibilidades. Qual é a segunda tese? A temporalidade é essencialmente extática. Ou seja, a temporalidade não é uma experiência interna do tempo, mas é uma exteriorização. Terceiro, a temporalidade se temporaliza originariamente a partir do futuro. Isto é, o mais importante sobre o tempo, a extase mais importante é o futuro, porque está relacionado a esse projetar-se para o futuro. E quarto, o tempo originário é finito, que é o que a gente acabou de comentar, de que a temporalidade do Dasein é marcada por essa finitude. Agora nós vamos finalizar o vídeo no parágrafo de número 66, né? Vou tentar ir mais rápido, ele é um parágrafo menor, então dá para a gente considerar ele bem rapidinho. Então Heidegger fala, né, sobre o que ele vai chamar aqui de interpretação temporal. O que é uma interpretação temporal? É mostrar a possibilidade de constituição de ser do Dasein sobre o fundamento da temporalidade. Aqui o Heidegger vai falar assim, que ao longo de ser tempo, umas pessoas podem ficar com a impressão de que ele está sendo arbitrário em definir algumas coisas. Né? Pode parecer que o Heidegger... Por que ele falou de
disposição afetiva, entendimento e discurso. Por que por que são essas três estruturas? Por que não é outras? Então, algumas coisas que o Heidegger analisou, a curiosidade, o falatório, por que é três? Agora a gente já começa a pensar por quê, né? Por que é três? Curiosidade, falatório e ambiguidade. Por que é três? Disposição afetiva, entendimento. Pareceu meio arbitrário essa escolha de três estruturas. Por que são essas três? E o Heidegger vai falar, nossa, realmente pareceu arbitrário. Mas é porque a análise não está completa. É porque lá, desde o começo do livro, eu já estava projetando o futuro do livro, digamos assim. São três porque o tempo envolve essas três extases. É porque nossa estrutura, enquanto Dasein, é uma estrutura de exteriorização. O que é o tempo? O tempo é o exteriorizar-se. É esse movimento que o Dasein se exterioriza. E nesse movimento que ele se exterioriza, exteriorizando-se, ele tem três elementos desse movimento de exteriorização: o passado, o presente e o futuro. E cada um deles estão relacionados com as três estruturas, com a disposição afetiva, com o entendimento e com o discurso, e com a curiosidade e o falatório. Então, assim, tudo que o Heidegger analisou, ele já preveu o fim desde o começo, digamos assim. Então, algumas coisas que pareceram arbitrárias na análise dele, agora vão ser explicadas do porquê que ele fez isso. E para mostrar essa relação entre o que ele já discutiu e o tempo, ele vai chamar isso de interpretação temporal. O que é a interpretação temporal? É que ele vai fazer nos próximos capítulos, na próxima sessão, nos próximos capítulos, né? O que ele vai fazer no próximo capítulo é justamente mostrar essa relação entre as estruturas que ele analisou na primeira parte do ser e tempo, e o próprio tempo. Aqui a obra agora faz sentido de entender porque ela chama ser e tempo. Na primeira parte, Heidegger analisou as estruturas do ser do Dasein. Agora ele vai mostrar a relação dessas estruturas com o tempo, que está na base da constituição ontológica do Dasein. Então Heidegger vai mostrar isso. Heidegger que vai falar do Dasein como sendo histórico, ou seja, ele está aqui pronunciando o que ele vai analisar. Como essa noção de que o tempo é uma exteriorização voltada para o futuro explica a noção de historicidade do Dasein, de sua narrativa, do seu passado. A gente já viu que a gente não vai poder adotar a interpretação historicista, que fala que o passado é o mais importante. Mas a gente vai precisar estudar essa estrutura. Nós vamos pensar a historicidade do Dasein, ele vai fazer isso mais adiante. Outra coisa também, ele vai pensar a temporalidade do interior do mundo. Ou seja, como que numa abertura temporal de mundo aparecem para mim coisas? Como que objetos se dão no interior do mundo, dentro desse fluxo temporal? Então aqui ele está mais anunciando o que ele vai fazer, né? Aqui, no finalzinho do parágrafo 66, ele acaba citando Bergson. Bergson pode ser colocado como exemplo daquilo que eu falei, que é a interpretação psicológica do tempo. É a ideia de que o tempo é uma experiência psicológica interna. E o que a gente aprende nos parágrafos 65 e 66? Que o Heidegger está tentando mostrar isso. Como que o tempo pode estar relacionado ao Dasein sem ser psicológico. Porque é isso. Tudo bem, tem lá a teoria A. A teoria A fala que o fluxo temporal é um dado objetivo da realidade. Essa noção de que o fluxo temporal é um dado objetivo da realidade é extremamente questionável, tanto filosoficamente, desde Agostinho, quanto hoje pela física contemporânea. Portanto, a gente não tem muito o que fazer na teoria A. Aí o Heidegger vai para a teoria B, né? Claro que não com esses nomes, né? E na teoria B você tem a interpretação psicológica do tempo, de Agostinho, Tomás de Aquino, de Bergson. O que é o tempo? O tempo é uma experiência interna. Tempo é um fluxo de experiência. O que é o tempo? O tempo é o fluxo das experiências internas. Aí o Heidegger está falando assim, o tempo ele não é um dado objetivo do mundo. O tempo tem a ver com o ente humano. O tempo tem a ver com o Dasein. E alguém poderia pensar, então Heidegger está adotando a interpretação B do tempo. A interpretação psicológica do tempo. Heidegger, nesses parágrafos 65 e 66, está tentando deixar claro que não é a interpretação psicológica do tempo que ele está adotando. Sim, o fluxo temporal não é um dado objetivo da realidade, mas também não é um fluxo psicológico. O fluxo temporal é um movimento não interno, mas um movimento de exteriorização, no qual o Dasein se lança em possibilidades. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.